todos os que são pais também, atribuam sim muitas responsabilidades aos seus filhos e não tenham o receio de colocar limites. Dizer não traumatiza, pelo contrário, fortalece. E a todos os empresários que estiverem nos ouvindo, vão concordar comigo que hoje as pessoas entram nas empresas por currículo e saem por comportamento. Como assim? Porque não tem estrutura socioemocional para trabalhar em equipe, para sustentar uma frustração e superar ela, para ter resiliência diante das adversidades que vão surgindo. Então, o nosso terceiro pilar é isso da questão socioemocional, para que eles consigam trabalhar com a pressão, por exemplo. Bom, sim, eu vou ter uma avaliação. Como que eu me organizo e faço um planejamento estratégico para atingir os meus objetivos? Como que eu me planejo para isso? E eu vou falar como psicóloga, assim, aquele momento em que a criança chorou e se desorganizou, e na hora em que ela tá assim, ó, e que os pais morrem de pena, coitadinho, coitadinho. Não é o momento em que ele está se reorganizando e dizendo, ok, tá difícil, mas eu vou superar internamente. Então é hora de dizer, vamos lá, filho, tô contigo, tu vai conseguir. Vamos. Então fica a dica para os pais, chorar não traumatiza, dizer o que pode e o que não pode só passa segurança, e os filhos vão dizer, esse cara, essa minha mãe sabe o que é melhor para mim. Gera confiança. Vou deixar inclusive uma dica de leitura. Tem um livro muito bacana que fala sobre todas as consequências quando o amor é em excesso, que é quando os pais amam demais. Então fica a dica dessa leitura, e fala muito sobre bem isso, o que acontece quando a gente excede no protecionismo e não permite que eles tenham essa iniciativa, essa proatividade. Que mensagem eu passo quando eu não permito nada? Tu não é capaz, tu é inseguro, eu preciso fazer pra ti. E eu gero alguém dependente e não alguém que saiba se movimentar. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Bodega de Negócios, que é o nosso podcast aqui de Bento Gonçalves da Serra Gaúcha, para empreendedores, incentivando a inovação, e aos jovens que estão aí. Hoje a gente tem uma convidada super especial e ela vai trazer a história e a trajetória dela de sucesso. Então acompanhem, curtam o canal Bodega de Negócios no YouTube, deixem o like, sigam no Instagram, nas redes sociais, a gente fica bem feliz. E inscreva-se para não perder nenhum dos episódios. Esse episódio, quando for no ar, vocês vão se surpreender com a história dessa jovem, né? Obrigada. E queremos desde já agradecer os nossos patrocinadores, porque sem os nossos patrocinadores não funciona o nosso negócio, né? Açude, o nosso chopp aí, melhor chopp da Serra Gaúcha, Galeto de Paolo, Mercado Niquete, Casa de Carne dos Amigos, que a Maristela logo vai provar a carne, que é uma carne sempre especial, Progin, Auto Tradição. Então, muito obrigado aí por todos. Implant Center agora já não é mais, agora já mudou, agora é Primo Odontologia, né? E Hotel da Londer, Giordani Gastro. Então, muito obrigado pela força aí, e bora lá então. Vamos ouvir a história da Maristela hoje, que eu tenho certeza que aqui vai, sem dúvida, incentivar jovens. Ela já planta essa sementinha lá na escola, né? Ela já planta essa sementinha de acreditar nos seus sonhos, porque tudo é possível. Maristela, por favor, então, se apresente, de onde é que você veio, como que surgiu todo esse negócio aí da escola. Então, eu sou Maristela Chiappin,
na verdade, Maricela Tomasi, que é a Pi, uma trajetória de 35 anos de caminhada na educação. Iniciei aos 17 anos de idade, precisando me emancipar para começar esse negócio de escola de educação infantil lá no início e depois expandindo para o ensino fundamental e ensino médio. Por que a emancipação aos 17 anos? Porque o meu pai tinha muito o receio de não posso sujar meu nome, se não der certo, o que vai acontecer? E aí disse, papai, fica tranquilo que então eu vou arcar com as consequências desse risco. E aí, para isso preciso me emancipar, e para minha surpresa ele concordou. E aí ele disse, então tá, então tu vai te emancipar, ele autorizou isso, fomos pro cartório. E aí eu iniciei no ramo da educação, abrindo a primeira escola de educação infantil. Mas, lógico que não foi tão fácil assim, porque pensem que jovem, né? A gente ainda tem o hábito de achar que o jovem não é muito responsável. E mulher, pedindo para fazer um contrato de locação num dos prédios, uma casa, na verdade, mas num dos bairros mais caros de Caxias na época, que era no bairro São Pelegrino, mas houve a confiança e nós iniciamos. Como que nós iniciamos? Na verdade, executando todas as diferentes funções, mas uma proposta muito séria. Por quê? Porque educação infantil, se hoje ainda as mães têm a ideia de que ninguém cuida tão bem quanto a própria mãe ou a avó, pensem na época deixar uma escola de educação infantil. Então era com uma proposta que vinha explicar que criança aprende brincando, mostrando que nem que fosse num 2 feijão com arroz, uma música, tinha que haver uma intencionalidade em cada atividade que as crianças fossem fazer. E que as atividades para uma criança de 2 aninhos precisavam ser diferentes do que uma criança de 5 anos de idade e de 6. Então veio uma proposta diferente, ousada e que cada vez mais foi dando certo. Como que eu iniciei na época a captar então os nossos estudantes? Ligando para cada pessoa que eu conhecia e dizendo, eu estou com uma proposta de escola que almeja ensinar muito, brincando, com um ambiente extremamente acolhedor e que vai fazer a diferença. E assim foi crescendo a escola, os alunos foram ingressando e, para minha surpresa, logo uma unidade já estava lotada e pai e mãe, aos que são pais e estão nos ouvindo e vão nos ouvir, concordam que ninguém quer, não coloca o seu filho se não escuta um outro depoimento de um pai e de uma mãe e se não sente confiança. O que nós tivemos então foi o empenho das famílias divulgando o nosso trabalho. Ou seja, no marketing digital a gente fala da famosa... Boca a boca. O boca a boca. A divulgação. Exatamente. Ou a prova social, né? Exatamente. Prova social. Bem isso. Quem usufrui dizendo, eu acredito nesse trabalho. Sim. E foi isso que foi acontecendo. Nós fomos crescendo lá pelas tantas, depois de 15 anos de trabalho, nós estávamos com 7 unidades de educação infantil, 7 diferentes unidades de educação infantil, em diferentes endereços. Mas todos em Caxias. Todos em Caxias. E aí, Clay, veio a solicitação das famílias e das mães, enfim, de que houvesse continuidade. Quando chegava, na época, era até os 6 anos de idade, hoje aos 6 eles já ingressam no primeiro aninho. E aí veio a solicitação de nós queremos que isso continue, porque os nossos filhos aprendem com significado e de uma forma gostosa, sem ser um peso,
Eu tenho que ir para a escola. É aquela ideia de o que eu tô fazendo aqui? Ai, mas que droga, eu tenho que ir para a escola. E as mães sentiam isso, os nossos estudantes mesmo que até os 6 aninhos de idade também. E juntou um outro aspecto e que contou demais, que foi o momento em que o meu filho estava saindo da educação infantil e indo para o ensino fundamental. E aí eu fiquei pensando, poxa, essas mães estão corretas, porque saía de um local onde eles são protagonistas, eu posso falar, eu posso interagir numa escola de educação infantil, e ia para uma escola tradicional, onde só pode sentar um atrás do outro, aonde não tem a interação e acontece a participação, eles não são protagonistas, são só espectadores assistindo uma aula expositiva. E aí, meu Deus, eu não posso proporcionar isso para o meu filho, sabendo do potencial que essas crianças veem e da diferença que sentir-se parte faz. Sim. Isso não é diferente no meio empresarial. Quando eu me sinto inserido, eu me comprometo mais com o negócio, com a empresa e com o trabalho. Isso acontecia também na educação. E aí surgiu a proposta do ensino fundamental. E esse método para o ensino fundamental, vocês tiveram que estudar, vocês tiveram que articular ele muito, ou vocês já tinham uma visão do que seria ali no futuro? Esse projeto já estava na mente de vocês? Vocês sabiam assim, o que vocês queriam, o que vocês não queriam? Excelente pergunta, Clay. Por quê? Porque me permite falar sobre conhecimento técnico. Que antes de abrir a escola de ensino fundamental, eu fui buscar uma pós-graduação em educação infantil e ensino fundamental e séries iniciais, justamente para que esta transição acontecesse de forma consolidada e com fundamentação, e não da cabeça da Maristela. Eu já tinha a formação como prof no magistério, mais a psicologia, então eu sabia o quanto a mente humana e o potencial humano tinha de capacidade, e aí quis juntar tudo isso com a pedagogia, então, e com uma junção desta fase. E me permitiu construir esta proposta sólida do sócio-interacionismo. O nome por si só já diz, onde acontece a interação entre o que eu percebo no meio social e o que eu aprendo. Para que não houvesse nos nossos estudantes aquela pergunta de onde é que eu vou aplicar isso que eu estou aprendendo na minha vida. E sim, Clay, foi bem importante, porque partiu da fundamentação de 3 grandes estudiosos, Piaget, Vygotsky e Vallon. Uma proposta sócio-interacionista embasada nestes autores, e permitiu também que os nossos estudantes fossem o exemplo disso e a comprovação. Para ter uma ideia, claro, depois vem o restante da história, mas hoje a gente consegue no ensino médio ter aprovações, por exemplo, em medicina, que é um dos cursos mais concorridos, sem a necessidade que se faça um cursinho pré-vestibular antes. E ainda assim, sem que o ensino médio seja um peso. Por quê? Porque a gente já utiliza da tecnologia e da inovação, que eu sei que é um aspecto importante para ser abordado na educação, no meio empresarial e em qualquer um dos negócios. Então, onde é que nós trouxemos esse pilar da inovação? As nossas salas de aula são todas elas com lousa eletrônica, aonde os nossos estudantes podem ter o livro físico, mas também o digital. A aula que está sendo dada, por exemplo, no livro digital e que o professor eu só decorava, agora eles vão recebendo pronto, inclusive com as anotações da prof. Ou seja, o quadro é digital ou é uma TV? O quadro é digital. Tudo bom, que legal. O quadro é digital, por isso uma lousa eletrônica. Então, se eu tenho lá um livro físico e o professor quiser fazer anotações escritas do lado do que está ali no digital, ele consegue fazer isso. Isso é muito bom. E isso vem ao encontro, né, da proposta do podcast, que é o Bodega de Negócios. Então, a gente gosta de trazer pessoas que
entendem que a inovação é necessária, se faz necessária, que é o presente, não é o futuro. É o presente. É o presente. É um total. caminho sem volta e ele precisa ser aceito pelo empresariado como um todo. E hoje nos conta um pouquinho assim, quantas são essas escolas, aonde elas estão, quantos alunos hoje estão, né, são alunos da franquia Impulso, né? Isso. E da Rede Caminhos. Então, a Caminho Rede de Ensino, por isso que se chama Caminho Rede de Ensino, porque nós temos 2 unidades de educação infantil, a Caminho Kids e a Companhia do Carinho, a Caminho, obviamente, que envolve as séries iniciais, finais e ensino médio, e as franquias, que são o braço Impulso, que aplicam a mesma metodologia. Então, a gente tem todos os manuais para as diferentes áreas que tem dentro de uma escola. E no braço, então, Impulso, nós já temos 4 unidades em Bento Gonçalves, a Impulso Bento, em São Marcos, e aí lá é a Impulso São Marcos, e nos 2 extremos de Caxias do Sul, uma é a Impulso Jardim Eldorado, muito próximo à Ana Rec, a Marco Polo, e a outra no Piudesp, que é a Impulso Piudesp. E quantos alunos mais ou menos em Caxias, assim, um geral? Na rede como um todo, nós já nos aproximamos a 2.000 alunos. Na matriz, na central, são em torno de 1.300. E aí nas franquias, os demais. 2.000 alunos. 2.000 famílias praticamente sendo impactadas diariamente por uma proposta que aborda isso, que aborda desenvolvimento de líderes, desenvolvimento de empreendedores, crianças e jovens que interajam entre si, que saibam se colocar em público, que saibam superar e levantar soluções para os problemas do cotidiano. E como que se faz isso? Com a possibilidade de ter robótica, educação tecnológica para os pequenos e robótica para os maiores, linkada aos conteúdos que eles aprendem no dia a dia. Então, cada série tem diferentes abordagens. Estou lá na educação infantil estudando meu bairro, e lá no meu bairro tem um parque de diversões, ou tem uma praça. E lá na parte que eu tenho lá na praça, eu tenho uma gangorra, eu tenho um carrossel. E aí eles vão fazer uma réplica da sua praça, construindo então esse carrossel com peças Lego. Sim. Observe que são conceitos de engrenagem, noções de velocidade e tempo num carrossel, que é a educação infantil aprendendo conceitos de ensino médio. Sim. E a questão do desenho, da maquete, da arquitetura. Exatamente. Aí se nós formos além, robótica, que é programação. Gente, hoje nós utilizamos a questão da robótica em todas as profissões. Então não é somente para o engenheiro. O que é a cirurgia por vídeo, se não a utilização dos conceitos de robótica? Sim. Eu tenho que fazer um comentário agora que 3 vezes ele me veio na cabeça, o Dr. Felipe, né? Dr. Felipe, um grande abraço aí, que é o nosso cirurgião plástico que a gente entrevistou esses dias. E ele falou, no dia que eu fui almoçar com ele, ele falou, não, meus filhos estudam lá, o de Davi, Felipe de Davi e tal. E daí falou muito bem do colégio, né, e tal, da escola. E aí então vem à tona aquela parte aí que, tipo assim, as pessoas estão percebendo já, na cidade já se fala muito disso, por isso que a senhora foi convidada, né? Foi indicada e tal, a Clei tinha comentado, o Rodrigo, amigo meu, comentou, daí enfim, aí eu disse, não, beleza, né? Já tá inclusa no nosso lista, né? De convidados. E aí então a gente vem falando de um método, né? Do ensino. E esse método é exatamente isso aí que o Dr. Davi falou para nós aqui no dia que a gente teve entrevista com ele, que no curso de medicina, na faculdade, não é ensinado a eles gestão, empreendedorismo e tal, toda essa parte aí. E nós, quando convidamos eles, nós pensamos assim, não, agora nós vamos falar de beleza feminina, estética, tal, cirurgia, que nada. Nós falamos exatamente disso, de gestão,
de comunicação, de se comunicar, o que ele ensina, o que ele faz, entendeu? Para as pessoas chegar até ele e saber que realmente ele faz isso. E gestão porque ele tem que ter um grupo inteiro que entenda todos os processos, para saber que o processo dele tem que ser 100% de início ao fim. Exatamente. Porque ele não pode entregar 95%. E aquilo que você está falando, então, eu me recordo também agora dos meninos da inovação. Um grande abraço para todo mundo que veio aqui. Então nós falamos de inovação e foi bastante tocado em ecossistemas e o capital humano. Que não adianta a gente ter pessoas que pensam todo mundo a mesma coisa. Não. Tem que ter diversidade, exatamente, porque vai ter a arquiteta que tem que pensar de uma maneira que ela possa incluir ali a inovação. Vai ter o engenheiro que também vem com a inovação, vai ter o gestor aí que vem com uma inovação de gestão. E isso nos lembra o batalhão lá, né? O pai do Júlio, né? Sim. Que exatamente, que lá também, inclusive, é um negócio que não tem volta, né? É só daqui para frente e tal. Eles também, hoje lá no sistema deles, eles têm uma tela lá, que hoje eles demonstram, todo o sistema, todo o negócio lá, na tela do computador, ou seja, virtual. Então é isso aí. Então, no colégio, ali, pelo que eu entendi, né? O sistema todo é informatizado, né? Digitalizado, né? Também é isso, nós fazemos, César, um equilíbrio entre o uso da tecnologia com propriedade, mesclado com toda a necessidade de cumprir todos os aspectos tradicionais. Existe, então, falando de educação, uma legislação que precisa ser cumprida, uma LDB, uma Lei de Diretrizes e Bases, que precisa ser respeitada. Sim. Mas como que eu posso abordar e cumprir todos os parâmetros nacionais da educação, trazendo para uma realidade de jovens que são mais dinâmicos? Então, tem todo o tradicional, que é a proposta pedagógica que precisa ser cumprida, linkada com o que tem de inovação. E o nosso terceiro pilar, então, além do conteúdo forte e da tecnologia e inovação, é o socioemocional. Por quê? Porque a todos os empresários que estiverem nos ouvindo vão concordar comigo que hoje as pessoas entram nas empresas por currículo e saem por comportamento. Como assim? Porque não tem estrutura socioemocional para trabalhar em equipe, para sustentar uma frustração e superar ela, para ter resiliência diante das adversidades que vão surgindo. Então, o nosso terceiro pilar é isso da questão socioemocional, para que eles consigam trabalhar com a pressão, por exemplo. Bom, sim, eu vou ter uma avaliação. Como que eu me organizo e faço um planejamento estratégico para atingir os meus objetivos? Como que eu me planejo para isso? E para que a gente possa conviver. Quando se fala em formar líderes e empreendedores, que empreendedor pode ser abrir a sua empresa ou onde eu estiver e na função que eu exercer, não importa qual, eu seja um empreendedor. Eu possa ser alguém que vai ser líder e que vai ser a locomotiva, a gente chama, e não o vagão, que eu possa sempre estar puxando esta equipe. Exatamente. Então eu preciso de uma proposta pedagógica diferenciada e que não seja única e exclusivamente voltada somente à tecnologia, porque aí eu me torno refém. Sim. Então eu tenho que saber utilizar essa tecnologia. Sim, que a questão principal é que 80%, né, das nossas relações, eu digo relações afetivas, profissionais, são pessoas. A gente depende de pessoas. E 90% das nossas decisões são emocionais. Se a gente não tiver o nosso emocional bem alinhado, não tiver essa questão da resiliência e a liderança, todas essas questões bem fundadas ali, bem entendidas, aí as coisas ficam um pouquinho difíceis logo ali na frente.
E além disso, se nós não estivermos bem emocionalmente, nós não teremos a mesma produtividade. Não, você tem entrega. Exatamente, nós não temos entrega. Os resultados são outros. Então, por isso este equilíbrio entre o emocional, o aprendizado e o conteúdo e o acompanhamento dessa inovação e dessa tecnologia toda. Isso nos garante resultados, isso nos garante avanço e a afirmação. E por isso que eu desafio, quando a gente ouve o mesmo discurso, né? Nós preparamos para a vida nas escolas. Eu desafio a me mostrar como. Porque precisa haver o equilíbrio entre todos esses aspectos. E aí a gente ouve propostas únicas, assim, nós somos somente tecnologia, ou somente a questão do idioma, ou somente o ser humano precisa das múltiplas capacidades. E depois eu vou escolher, a minha preferência é tal. Humanas, a minha preferência é a questão das exatas, ou eu vou para o segmento depois de indústria. Mas eu preciso ter uma visão sistêmica para que o ecossistema funcione e tenha as diferentes capacidades sendo desenvolvidas. Conhecer um pouco de tudo para depois ele optar em que sistema faz, né? E foi o que eu sempre menciono isso, porque quando você passar aqui, você vai deixar um pedaço aqui, tá? Então eu vou sempre lembrar do pessoal que passou aqui, vou sempre lembrar de todos os pessoal que foram entrevistados aqui, porque cada um deixa a sua mensagem, deixa a sua marca aqui. Que bacana. Então, foi comentado também em outras oportunidades sobre o capital humano, né? E o capital humano, eu acho que vem isso que tu está falando, né? Cada um pouco da visão sistêmica, e nós comentamos ontem que o Piva, né? O Vini, que ele comentou que quando ele começou na empresa do pai dele, ele tinha essa carga aí que, não, tu é filho do dono, então tudo certo, né? Então não tem problema. Não falava quem era ele, não, ele é filho do dono. Só que ele comentou assim, eu achava que meu pai tinha cometido o maior erro dele, me colocar lá no chão. Isso aí. E aí então eu acho que todo mundo deve aprender isso, né? Então, desde a escola, aprender os vários, onde é que pode ser lá nas ciências exatas, pode ser, enfim, né? Mas os processos de uma empresa, exatamente todos, conhecer todo o processo, porque se um dia, entendeu? Quem tem um sonho de ter uma empresa, de montar um negócio, ele tem que saber do processo de lá de baixo até em cima. Nós possibilitamos isso, César, aos nossos jovens. Vou citar alguns exemplos de onde eles podem experimentar e exercitar isso. Um dos projetos desenvolvidos, por exemplo, é o Mini Empresa, onde dentro do ensino médio eles já precisam montar uma empresa, desenvolver um produto, e dentro desta empresa, o grupo de estudantes tem diferentes papéis. O setor de marketing, o setor de compras, a produção, a venda, o financeiro. Existe uma hierarquia, eles aprendem a fazer toda a gestão de tudo isso, precisam comercializar esse produto. É um projeto desenvolvido pela Junior Active, então é um projeto a nível internacional. Aqui na Serra Gaúcha, inclusive Bento também participa, é através da SIC Caxias, que faz essa gestão e a distribuição. E como que acontece? São advisors, empresários que dão suporte para esses estudantes. Então, é só um exemplo de onde a gente já experimenta o empreender estudando. Até para eles terem uma noção, né? Exatamente. De como funciona, né? Mas eu vou além. Tem um outro projeto que ensina a empreender desde pequenininhos, que é o JEP, Jovens Empreendedores Primeiros Passos, onde as crianças pequenas, cada série tem um diferente projeto. Vou citar um dos projetos feitos. As crianças têm que plantar lá os seus temperinhos, secar esse tempero, fazer a embalagem e comercializar isso. Aí vem a criação do rótulo, do nome da empresa. Um outro projeto de uma outra série é a comercialização de conservas.
Então eles vão ter que limpar a cebola, porque as crianças vão botar a mão na massa e vão fazer isso. Vão vender as conservas e a gente faz a feira depois, culminando o projeto. Em parceria com o Sebrae, então tem todo a formação das profissionais que desenvolvem o trabalho com as crianças. A metodologia, vem um material de apoio, onde eles vão registrar tudo isso. E o lucro do que eles comercializarem, eles vão escolher como, cada turminha vai escolher como vai usufruir. Muito bom. Se for para uma viagem, se for para... vou dar um exemplo de uma turminha que fez isso agora, no período quando eles concluíram. Eles escolheram ir para o Caxias, é próximo ali do shopping, eles escolheram ir para o shopping, fazer um lanche, Sim. ir para o cinema e fazer uma outra atividade depois, com o valor que eles conquistaram, para a turminha inteira. Então, a gente mostra e comprova que é possível eles usufruírem do que eles conquistaram com o trabalho deles. E a gente percebe que pode usufruir em grupo, de forma coletiva, e não com a ideia de que alguns tiram vantagem, e aí desmistifica a ideia de que o empresário é vilão. Sim. Não, o empresário possibilita com que tu usufrua de um benefício coletivo. E incentiva eles a entenderem que ser empresário tem os seus desafios, né? Mas o quanto é bom tu poder gerar um emprego, poder liderar pessoas, exatamente, fabricar o teu produto ou o teu serviço, né? Então, eu acho que essa visão de mundo desde criança, eu acho que é muito importante. Maristela, desculpa, deixa o teu... Vai piscando aí, vai lá. Tem um outro gancho muito importante aqui, pessoal, e que fica a dica também para todos os empresários e quem faz negócios, que são as parcerias sólidas. Observem que quando eu falei lá do ensino médio, eu mencionei Junior Active, agora Sebrae, enfim. Então, um aspecto muito importante é, nós não conseguimos fazer nada sozinhos. As parcerias são muito importantes. Andar de mãos dadas facilita o nosso processo e a superação de todas as dificuldades. No entanto, que sejam parcerias sólidas, parcerias sérias. Isso é importante e garante também o nosso sucesso. Então fica aí uma outra dica bem bacana. Dar-se as mãos. Então, falando nisso, né? Enquanto que você dá uma beliscadinha e tal, vamos falar ali de se a nossa Serra Gaúcha, ela já é conhecida como uma terra próspera, né? Empresários fortes, empresas grandes, tal, CNPJ, CPFs fortes, né, Clay? Aí então, mais um motivo agora, e que grata satisfação de ter aqui, conhecer esse projeto aqui, e nós poder divulgar esse projeto de boca cheia e com orgulho disso, porque eu acho que é isso que precisa. Nós precisamos crianças que aprendam todo esse processo aí, de onde que vem o dinheiro, como fazer a gestão desse dinheiro, porque tem criança que acha que sai lá do caixa eletrônico, né, cara? Aí tem videozinhos aí que acha que então é só pedir pro pai e o pai gera dinheiro. Não é, é trabalho, é dedicação, e é assim que as coisas elas acontecem, né? Porque tu dando valor às coisas que tu produz, entendeu? Tu vai saber, pô, eu não posso, talvez é por isso que nós falamos que além da comunicação nas empresas, né, a má gestão acho que é uma das principais causas de quebra de empresas, né? Porque se tu não sabe fazer, determinar o valor certo, e hoje eu acho que a maior briga de todo empresário ali, e eu vi essa semana falando de uma empresária que quando chegava no quinto, sexto, sétimo dia aí, útil, que era o dia do pagamento, ela já ficava em pânico. Ela já ficava em pânico por causa do imposto e tal. Nosso amigo, nosso parceiro aqui, né? Ele falou que o maior sócio dele é o governo e tal. Então acho que
eu tô apaixonado já por esse negócio aí. Eu particularmente... É uma proposta diferente, É. posso te garantir. Não, então assim, ó, todo mundo que é empresário, então tá aí um motivo para os seus filhos, entendeu? Fazer, entendeu? Conhecer a escola. E eu também, eu já vou me convidar, né, Clay? Bodega de Negócio está convidado para conhecer. Acho que o próximo episódio vai ter gravação lá, interna, hein? Com certeza, e pode inclusive ter a participação dos nossos estudantes comprovando isso. Uau, muito Eles bom, têm muito falar bom. sobre isso. E eu vou te falar que eu tenho Jovem falando, né? eu tenho um canal que eu falo, que é o Tio Baga, né? Me conhece como Tio Baga. E nesse meu canal eu falo e eu acredito seriamente que o futuro do nosso Brasil são as nossas crianças. Eu não tenho a menor dúvida disso. Exatamente. E o meu logo é um broto e um trigo. Eu tenho um bonezinho que é o logo e o trigo, assim, porque o trigo na Bíblia, ele significa prosperidade e produtividade, né? Abundância e tal. Então eu quero dizer aí que tudo aquilo que você planta, você colhe, né? E o negócio assim é maravilhoso. E eu comecei o negócio para tipo assim, para me desinibir, para aprender a dicção, a oratória e tal, que eu estou melhorando aos poucos, né? Mas eu acho que é isso aí. Então eu acho que parabéns. O caminho acho que... Peraí. Na nossa época, a Impulso não existia, então a gente não conseguiu estudar na Impulso, né? Diego. Mas nós estamos fechando agora 2023 e os nossos estudantes da Impulso Bento fizeram uma apresentação fantástica, juntando os estudantes maiores de séries finais e ensino médio, interagindo com os pequenininhos. Então os maiores faziam um teatro, que é colocar-se o público e a explicação e contando toda a história, enquanto os menores representavam isso e representavam a escola. Que gancho eu quero pegar com isso? Que é possível, dentro de uma escola, nós vermos os diferentes níveis e contribuirmos uns com os outros, assim como no meio empresarial. Sim. E por isso que o nosso slogan é experiências que transformam vidas. A experiência, quando eu experimento produzir algo e comercializar, eu estou transformando um conceito de toda a questão comercial. Quando eu experimento me colocar em público e eu percebo que, puxa, um teatro vai muito além do que só me colocar. Tem a superação, tem a dicção, tem o tempo do outro para também interagir e falar. E isso é mais uma comprovação da possibilidade das diferenças conviverem. Isso aí. E outro diferencial da proposta da Rede Caminho e da Impulso é isso. Por exemplo, nós temos uma imparcialidade religiosa. Mas por quê? Porque é possível que a gente torça por times diferentes e conviva muito bem, obrigada. E aí, Juntos. isso aí vem linkando também com o socioemocional, que é eu posso ter uma opinião divergente da tua, mas nós construirmos juntos. Ser amigos, né? Exatamente. E precisa parar com isso da exclusão ou do deixar de lado quem pensa diferente. Deixa eu te ouvir, daqui a pouco a tua opinião pode ter algo que possa contribuir. Então a gente tem essa imparcialidade porque nós de fato acreditamos na acolhida. Sim. E que possa haver o trabalho de união e de junção, de fortalecimento. E que não seja um momento, por exemplo, de trabalhar o socioemocional, que são os valores, a ética, o respeito, a justiça, aquilo que é comum a qualquer crença, um momento da exclusão, como acontecia, pelo menos na minha época era, bom, se eu não optar pelo ensino religioso, eu vou para a biblioteca para ficar lendo um livro. Então eu era excluído do grupo, quem não optava, olha só. E o que imagem passa disso? Que ler ou estudar é um castigo. E pelo contrário, eu tenho que perceber o quanto isso tem de bom. Então quando eu for para a biblioteca, ou quando eu for ler, também é algo prazeroso e junto com o meu grupo. Sim.
E que isso seja feito no coletivo. Exatamente, então é mais um diferencial. Nós costumamos muito dizer que nós não somos mais do mesmo. Sim. Literalmente o conceito nós somos diferentes. A proposta E que isso venha, está sendo aplicado, os métodos funcionam, e sim, os resultados estão sim, aí, né? Esses 35 anos e esse crescimento mostra isso. Hoje nós já estamos, Clay, com os nossos netos, a gente fala, eles os seus filhotes para cá. Então é um grande presente ver isso, porque significa que quem passou teve uma experiência tão significativa e confia já aos seus filhos a rede. A pergunta, desculpa, Clay, a pergunta aí que tu falou agora, me veio algo na cabeça assim, em relação a orgulho, né? Orgulho, que eu vejo que o teu olho brilha quando fala em agora que tu falou nisso, nos netinhos, né? Então, qual que foi, eu vou pedir 1, 2, eu não sei o que você lembra, assim, que mais te marcou, assim, de uma situação de um aluno que se formou aí, tal, saiu e hoje vem para visitar ou vem trazer o seu filho, tal, o que ele é? Tu conseguiria lembrar de 1 ou 2, assim? Eu vou lembrar da Milena, que há pouco veio trazer os seus filhos. Ela, olha só, já tem três filhos, e ela veio dizendo bem isso, olha, até agora eu consegui abraçar, e nesse momento eu quero algo que faça tanta diferença quanto fez na minha vida em termos de formação. Puxa, que legal, que orgulho, que bom. E ouvir isso, né? Sabendo que tu gerou, né? Essa empresa, tu gerou, né? Mas agora entra essa questão. Como é que é ser mulher? Né? Um comparativo pode ser. Hoje, sendo uma empresária, em 2023, com uma visão ainda de futuro, de expansão, de crescimento, mas me conta como era aquela menina lá, dos 17 anos, emancipada, começando, e qual foi a tua maior dificuldade? Fora a emancipação. Bom, a maior dificuldade desses 35 anos de trajetória, eu diria que foi porque nós sempre, o negócio sempre foi se autopagando, né? Exceto lá no início, que aí sim, meu pai deixou que eu me emancipasse, mas ele fez um grande investimento que para iniciar o negócio, ele permitiu que eu vendesse o único terreno que seria a minha herança. A coisa que nós tínhamos era um lote, um terreninho lá, e aí nós vendemos esse terreno para iniciar. Então esse foi um grande desafio, mas teve um outro bem grande que foi quando nós iniciamos o ensino fundamental, e aí nós precisávamos, ainda assim não tinha capital suficiente para a construção do primeiro prédio, para ser uma escola pensada para ser escola, que é um outro diferencial, a estrutura física. Por exemplo, os banheiros, as salas de aula da educação infantil tem 2 banheiros em cada salinha de aula, porque a gente acredita que é importante começar a trabalhar com a responsabilidade da criança, mas também é muito importante que a prof consiga olhar para a turma sem perder de vista a individualidade quando precisa. Então, quando nós projetamos o prédio, era um prédio muito diferenciado, precisava de um investimento e eu não tinha recurso suficiente. Nós fomos buscar o primeiro financiamento, depois nós fomos fazendo outros. Mas o primeiro, e foi respondendo a tua pergunta, o grande desafio foi, olha só, gente, me emociona isso, foi o primeiro financiamento de uma escola privada no país, falando de Brasil. Caramba! Por que isso, gente? Porque como são as escolas privadas no nosso país? Ex-conventos, ex-seminários, são prédios adaptados. Quem constrói com recurso próprio uma escola e que precisa de um projeto, de um planejamento. Não existia a nível nacional. Tem um código, enfim, para cada financiamento e para cada segmento, para cada indústria, enfim. Não existia um código específico para a escola, para o segmento escola.
Então, qual foi o grande desafio? O grande desafio foi esse. Buscar o primeiro financiamento para construir o primeiro prédio próprio. E dar o próximo passo, que era ter o ensino médio. Exatamente. Então, esse início foi de migrar da educação infantil para o ensino fundamental, foi um grande desafio. E teve um outro desafio que foi mostrar a seriedade deste negócio que estava surgindo, que é lidar com... eu gosto muito da concorrência saudável, Sim. mas foi lidar com a concorrência que iria dificultar, porque como nós estávamos surgindo, então, gente, olha só, no primeiro ano, por isso que assim, ser empresário não é fácil. E no primeiro ano de existência nós tivemos 19 fiscalizações. Gente, eu estou falando de 19, isso não é a rotina e não é a normalidade numa empresa. Bah. Óbvio que é porque nós estávamos incomodando. Claro. Eu vou dar um exemplo de uma fiscalização que nós tivemos, que era se nós produzíamos lixo tóxico. A gente é uma escola, o máximo que ia ter, além dos banheiros, é papel. Sim. Papel. Então, assim, é para perceber a que cúmulo se chega. Então, muitas foram as superações, César e Clay, e os que estão ouvindo também. E aí fica a dica para o empresariado e para quem está montando o seu negócio, que encarem tudo com a cabeça erguida. A superação de dificuldades faz parte. Como deve ser o nosso posicionamento como pessoas de negócios, de enfrentamento, de superação, e que essas adversidades que forem surgindo, elas sirvam, eu uso o termo, que as pedras do caminho sirvam como degraus para que nós possamos subir, e não como só pedras para que a gente tropece. O meio empresarial vem com dificuldades, e cabe a nós, independente de homens ou mulheres, olharmos como como incentivo e como motivador interno para a superação. Sim. E cada vez estas coisas e estas fiscalizações todas e estas dificuldades e exigências fizeram com que o negócio ficasse cada vez mais redondinho. Porque eu dizia assim, bom, se tem um local que está 100% adequado, somos nós. Somos nós. Imagina 19 fiscalizações, Num ano. né? Em um ano. Meu Deus. Aí a fiscalização funciona, né? Aí funciona. Eu me lembro tu falando disso, eu me lembro dos escoteiros. Uma saudade também desses escoteiros aí, do Leon, grande abraço, Leon, meu amigo. Que o dia que eu entendi a filosofia dos escoteiros, eu pensei assim, digo, meu Deus, que coisa mais linda. Porque tu sabe qual que é o principal objetivo dos escoteiros? Encontrar um líder no meio das crianças, independente de classe social. Entendeu? Independente de classe social. Enfim, né? Tal. E aí, então, ele já descobria, tipo assim, ele se identificava com os animais, né? Tipo, quem que é a onça, quem que é a cobra, quem que é o leão, quem que é não sei o quê. E aí, em cima desse animal aí, ele já sabia as características da criança e tal, e iam trabalhando essas características. Cara, eu achei o máximo isso aí. Achei muito interessante. É o que nós fazemos dentro da escola, olhando para individualidade. Exato. E quando você falou ali de teve que vender o teu único capital para e tal, então aí eu tava pensando, eu digo, cara, que mente fantástica esse negócio aí. De onde vem? É a próxima pergunta, tá? Não vai responder, mas eu já mais ou menos saquei o negócio. De onde vem essa inspiração, né? Para esse método de ensino aí. E eu captei assim, claro, né? O pai dela ensinou dessa maneira. Tu quer fazer o teu negócio, primeiro tu seja responsável. Aí depois tu quer ampliar mais o negócio, então tu bota o teu na reta. Né? E assim que ela está educando as crianças. Assim que o método vem, vamos aprender como se faz. Porque até um certo ponto, até um certo andar, eu levo vocês, né? Mas depois daí vocês vão ter que andar sozinhos. É isso? Bem,
São várias coisas que eu quero falar aqui. A primeira delas é qual foi a minha grande inspiração, César e Clay. Foi o fato da minha mãe não ser alfabetizada. As dificuldades que eu vi ela passando e que ela sempre me dizia: filha, estuda, não passa pelas mesmas coisas que eu passei e passo. Então, acho que isso entrou tanto em mim, César, que eu disse: o que eu puder fazer para mudar essa realidade, eu vou fazer. Eu diria, nós não passamos fome, mas nós passamos por muitas dificuldades financeiras e econômicas. Eu passei o meu magistério, por exemplo, fazendo flores em tecido e vendendo isso, aquelas piranhas que se usava no cabelo, e comercializando para pagar as cópias dos textos, das coisas para conseguir estudar. Então, a grande inspiração foi a dificuldade econômica, e aí fica uma outra dica. A gente pode ter uma postura acomodada, ou eu vou, aqui pode, né? Não Sim, deve. Ou eu vou falar em TBC, tirar a bunda da cadeira, ou eu vou me mexer, me movimentar para mudar essa realidade. Muito bom. Então a grande inspiração foi essa. Mas tem um outro aspecto ali que falava de ensino os jovens a também tirarem, e foi também isso do meu pai, sim, de vira, vai, faz, o grande incentivo, então, de mãe. Eu sou filha única, né? Então os dois atribuíam a mim uma grande responsabilidade e uma expectativa muito grande. E aí ficou recado a todos os que são pais também, de atribuam sim muitas responsabilidades aos seus filhos e não tenham o receio de colocar limites. Dizer não traumatiza, pelo contrário, fortalece e educa. E a gente observa que nós nunca tivemos, ainda mais pós-pandemia, onde houve um isolamento, um índice tão alto de pessoas e de jovens e de crianças com depressão. Por quê? Porque eu não tenho capacidade interna de lidar com um não e com uma frustração. Eu vou falar como psicóloga, assim, aquele momento em que a criança chorou e se desorganizou, e na hora em que ela tá assim, ó, e que os pais morrem de pena, coitadinho, não é o momento que ele tá se reorganizando e dizendo: ok, tá difícil, mas eu vou superar internamente. Então é hora de dizer: vamos lá, filho, tô contigo, tu vai conseguir. Vamos. Então fica a dica para os pais: chorar não traumatiza, dizer o que pode e o que não pode só passa segurança, e os filhos vão dizer: esse cara, essa minha mãe sabe o que é melhor para mim. Gera confiança. É bom, se tu me disser sim, é o ideal. Se tu me disser não, é porque eu não devo fazer. Então, Isso é muito real, porém as pessoas não têm o entendimento disso, a clareza para aplicar isso no dia a dia, porque às vezes eu uso o termo lá de casa, às vezes tu quer dar pro teu filho o que tu não teve. Ensina ele a ganhar, conquistar o que tu não teve. E não dá pra diferente, né? É diferente. Então, ter essa clareza, esse entendimento é bem importante, porque o futuro dele depende dessas atitudes, do que eles vão te ver fazendo, as tuas inseguranças sendo passadas ali para eles, né? Então, eu acredito que a escola ajuda bastante. Sem sombra de dúvidas. Vou deixar inclusive uma dica de leitura. Tem um livro muito bacana que fala sobre todas as consequências quando o amor é em excesso, que é quando os pais amam demais. Então fica a dica dessa leitura, e fala muito sobre isso, o que acontece quando a gente excede no protecionismo e não permite que eles tenham essa iniciativa, essa proatividade. Que mensagem eu passo quando eu não permito nada? Tu não é capaz, tu é inseguro,
eu preciso fazer para ti. E eu gero alguém dependente e não alguém que saiba se movimentar. Vou ter que ler esse livro aí porque a minha mãe, ela me falava um negócio assim, ó. Filho, olha que a pior coisa que tem é um filho mimado, né? Então agora vou ter que ler esse livro para entender qual é que é esse processo aí. Ela já sabia. Não, ela devia saber. Só que daí a gente, quando vamos falar agora de vitimização, né? Aquela pessoa que é vitimista. Da carne aí tá de parabéns. Ali, ó. Joel, olha, ó. Não combinamos nada, tá? Não combinamos nada. Eu tô provando, contra fatos não argumentos. E aí, se a senhora não conhece, então a senhora tem que conhecer o Elton, que deve conhecer, o Elton Gialdi, que Conheço. ele falou um negócio pra nós assim, e é um negócio que quando eu penso nisso, olha, eu me arrepio todo assim, ó. Ele disse, independente daquilo que aconteceu contigo, você não pode culpar teus pais, né? Pelo aquilo que você é hoje, porque você é único e dependente pelo teu sucesso, né? Então nós não podemos cobrar dos nossos pais aquilo que eles não têm para nos dar. Aquilo que nós temos que ser gratos já pela vida que eles nos deram. E dali em diante a responsabilidade é nossa. E ele fala também, que eu vi que você comentou ali, né? Ele fala também que assim, ó, nós devemos ser gratos pelas pessoas que nos ajudaram e nos incentivaram, né? Mas também nós temos que ser gratos pelas pessoas que nos puxaram o tapete. Com certeza. Com certeza. Porque daí, entendeu? Que sirva de motivação para você ir lá, ó, fazer a coisa e dizer, ó, eu consegui, eu venci. Então, use essa pessoa aí como trampolim, né? Use esse argumento aí como trampolim para dizer, tu não pode. Não pode. Então vamos ver se não pode. Ali que você busca a tua força, né? Ali que você busca todo... Eu tenho um exemplo assim de um primo meu, Ivan, né, cara? Pá, esse piaí apanhava, e todo mundo pisava no piá. Hoje, ele é um cara assim, ó, um empresário, de respeito. Ele era fininho desse jeito. E, cara, hoje, ele é desse tamanho aqui, largo desse jeito aqui, ninguém mete a mão nele, entendeu? E ele tem um coração gigante que ele ajuda todo mundo, entendeu? E eu costumo dizer assim, ó, cara, tudo aquilo que veio de mal para ele, tudo aquilo que veio de crítica e tal, ele transformou tudo isso aí em energia. Hoje é um cara assim que eu tiro o chapéu para ele, porque... e da mesma forma assim, né? O Gialdi, de novo, né? Ele fez esse comentário ali, e ele começou a empresa aos 40 anos de idade. E hoje ele tem uma empresa a ser batida aqui na Serra Juliz. Exatamente. E por que? Ele disse, mas por que eu não comecei antes? Isso para nós, jovens, né? Porque eu quero ter minha empresa, mas pode ser que a gente não esteja preparado ainda, né? Mas tudo tem o seu momento. E ele falou, por que eu não comecei antes a minha empresa? Porque se eu começasse antes, talvez eu não teria essa maturidade para tomar minhas decisões. E hoje ele, tem um negócio exemplar acontecendo aí. Então. Fomos colegas, eu e o Elton Gialdi, na gestão da SIC Serra. Que legal! E ele era presidente da SIC Serra e eu vice-presidente no segmento, representando a classe empresarial. E isso me permite falar de um outro aspecto importante que com certeza também é algo que ele acredita, que é a importância do associativismo. Então fica também essa dica para quem está abrindo o seu negócio, que é buscar a sua entidade de classe, buscar a troca, o network, né? A troca com outros empresários, e perceber que, poxa, não importa se tu for do serviço ou da indústria, sempre tem algo na forma de gestão ou na estratégia que pode contribuir. Eu lembro muito que eu aprendi demais e eu disse, poxa, mas não tem muito a ver porque era produção,
Eu tive a oportunidade de visitar a fábrica da Natura e eu aprendi muito, e é um produto, é diferente do serviço, mas eu aprendi demais sobre processo, que é algo que a gente imagina, a educação não precisa, e precisa, porque a exemplo do cirurgião que fala do processo, também Sim. precisa ter numa escola que não deixa de ser uma empresa. Exatamente. Então, fica ali a dica da troca com outros empresários, mesmo que não seja do mesmo segmento, e da importância do associativismo. Então, que todos possam buscar isso com as entidades. Então, como diretor e como coordenador, eu acredito que você vai concordar isso. Aqui, então, eu faço menção agora o Zé Ouro, né? Nosso amigão. Giovanni, que veio ele e o pai, né? Que o segundo propósito, né? Incentivar os jovens a ser dono do seu próprio negócio ou incentivar o filho a dar continuidade ao negócio da família, né? A sucessão. A sucessão, exatamente. É um outro aspecto bem importante e o Sul, em especial, tem muitas empresas familiares e nós precisamos mostrar o quanto a Serra Gaúcha e a região Sul têm desafios para que os jovens queiram ficar aqui. Caso contrário, o nosso empresariado vai estar preparando os jovens para ir para fora, né, para o exterior, e nós vamos estar perdendo talentos. Como que a gente retém aqui, fazendo um programa de sucessão realmente e possibilitando o conhecimento das diferentes áreas, mas gerando desafios. Nada como desafiar, atribuir tarefas e responsabilidades que possam movimentar e gerar essa vontade de querer fazer diferente, porque nós temos jovens criativos com imensa capacidade que precisam aplicar. Mas eu vou também abordar um outro aspecto, que é qual é a forma que o empresariado que tem uma trajetória um pouco maior vê os nossos jovens? Sim. Será que a gente dá oportunidade ou a gente acha que esta geração que vem quer subir muito rápido? Tá, mas e nós estamos proporcionando possibilidade que eles se desafiem, porque talvez não precise ser um rápido partindo do show de fábrica direto para mas possibilitando degraus. Então também tem os dois lados, tem um lado do empresariado que tem uma trajetória maior, de oportunizar a experiência para os jovens. Nós queremos que os líderes da Impulso Bento, da Caminho, da Impulso São Marcos tenham a oportunidade de aplicar esse potencial. Como que eles vão aplicar se eles chegarem nas suas empresas e nas empresas, então, dos nossos investidores aqui não tiverem oportunidade? Então vamos dar oportunidade para esses jovens também. Então, qual que é o segredo do sucesso dessa trajetória de 35 anos? Clay, o grande segredo do sucesso é trabalho. Não tem outra forma, sabe? Eu não encontrei uma outra forma. Se tu passar pela escola com muita frequência, 10 e pouco da noite, eu tô em casa, tô no trabalho, não tô em casa, não faz ideia da quantidade de finais de semana que nós abrimos mão para estar direto na escola. Hoje não mais, mas a gente cansou de ir para a escola para cortar grama, inclusive. Então é botar, arregaçar as mangas, é botar a mão na massa, é dedicação, é perseverança e muito trabalho em equipe também. Eu acho que, volto a dizer, ninguém faz nada sozinho mesmo. Então acreditar demais na equipe, ter um planejamento estratégico e envolvimento, sabe? É um dos... E outro segredo é, cara, assim, ó, nunca parei de estudar. Sim.
Então, e não é somente porque eu sou da área da educação, é porque eu tenho isso comprovado. E por incrível que pareça, a gente sempre tem algo para aprender. Então, fica essa outra dica, não importa se um curso, se uma palestra, se uma formação, se uma viagem, se viagem de negócios, enfim, mas é trabalho, é dedicação, é estudo, é atualização, esse é um dos segredos do sucesso. E é da evolução da humanidade, né? Da evolução do homem, né? Uhum. Aí tem que evoluir, A mesma coisa uma empresa, né? É. Se a empresa hoje, ela pode ter hoje o melhor produto em termos de tecnologia, se ela não ficar se atualizando, vai chegar uma hora que todas as outras vão passar dela. Né? Exato, nós não podemos parar no tempo. Isso aí. E como é que tu te vê nos próximos 10 anos? Qual é o planejamento para Mari, pessoa a CPF, né? Ali, né? A pessoa física, e para Mari, pessoa jurídica. Tu já tem um planejamento lá na frente? Claro, 10 anos não vai ter sucessão, né, gente? Claro que sim! Ela vai querer se aposentar. Na verdade, não é daqui a 10 anos. Eu venho preparando, e o teu exemplo, César, foi muito feliz. Eu venho preparando a sucessão já há bastante tempo. O Júlio César, que também sou filha única e tenho um único filho, passou por todos os setores da escola, todos mesmo, para que ele entendesse sim o processo como um todo. Fazer gestão é importante, saber como é o funcionamento, e na verdade já tem um planejamento de não deixar de estar na instituição, mas de diminuir essa intensidade e de permitir a sucessão de fato e participar, então, como conselho dos resultados. Então, de CPF é de ter um pouquinho mais de qualidade de vida, porque a dedicação foi de muito mais do que 8 horas e 48 diárias e muito mais do que 5 ou 6 dias por semana. Mas diminuir esse ritmo e começar a usufruir um pouquinho mais de um tempo de descanso, de lazer, de atividades físicas, enfim. E de CPF, eu diria que, de CNPJ, eu diria que difícil saber onde vai estar, porque se tu me disser assim, tu pensou lá atrás, quando começou com a primeira escola de educação infantil, que estaria desse tamanho? Não teria ideia que cresceria tanto. Mas dizer onde eu vou estar daqui a 10 anos, ainda que exista um planejamento de expansão de outras franquias, porque nós já estamos sendo convidados por outros municípios que, assim como o Bento, possuem a necessidade de uma escola privada com uma proposta diferenciada. Não dá para dizer quanto e onde, porque por vezes as coisas acontecem de uma forma muito rápida. Então pode ser que seja muito além do esperado, mas no nosso planejamento estratégico tem pelo menos 2 unidades a cada ano. Da franquia. Eu entendo que o nosso estado, por enquanto, mereça mais unidades que venham preparando líderes e pessoas que façam a diferença. Muito bom, muito bom. A gente só agradece, né? Porque Bento precisava, né, de uma escola com esses métodos e conceitos, né? E não é por nada que já é um sucesso. Já é um sucesso, verdade. Nós já estamos, agora, janeiro de 24, iniciando a construção do ginásio e já temos o projeto prontinho para o 2º prédio de salas de aula. Então, logo é uma expansão bem próxima, Bento Gonçalves. Bento Gonçalves, muito bom. Com 2 anos de existência. Já estamos em 2023 com 300 alunos, com 2 anos de existência e projetando ultrapassar os 400 em 2024. Que maravilha, desejo vida longa, né? Vida longa. E pessoal, bora lá, né? Dá essa moral para nós, se inscreva no canal, entendeu? Ative o sininho para ficar por dentro de todos os nossos entrevistados, nossos assuntos assim maravilhosos. E eu quero aqui voltar a falar dos nossos patrocinadores, que hoje nós temos a iGrow, nós temos a Conex, a Lamei Joias,
E nós temos também a Uniriter e mais o Mazoquim Empreendimentos, consultoria, né? E a Adega Mazoquim, né? Que entra também com os vinhos, com o nosso pavilhão aqui, que nós fizemos o nosso Bodega de Negócio, que é o Paiol dos Guri. Muito obrigado, seremos eternamente gratos por isso. E eu gostaria então de pedir, eu acho que você já comentou ali no decorrer da conversa, mas quem é o mentor? Quem te inspirou, quem te inspira a continuar? Eu mencionei já da importância que minha mãe teve na minha vida, mas a grande inspiração sempre foi ela, sempre foi todas as dificuldades e superações que ela precisou passar, e não é diferente agora, mesmo com tanto tempo de falecimento dela. Eu tinha 22 anos quando ela faleceu e ainda assim, embora não com o conhecimento de gestão e de administração de um negócio, mas com o conhecimento do que é ser uma pessoa íntegra do bem que vai em busca dos seus objetivos e de uma mudança de comportamento e de história. A cultura de que as mulheres não teriam o mesmo resultado e o mesmo investimento que os homens tinham, eu tenho certeza que eu consegui romper e que lá no céu ela possa ter muito orgulho do que eu me tornei e do que eu tenho tornado a sociedade e o mundo que me cerca. Eu tenho certeza que são muitas almas e muitas crianças e famílias usufruindo desse benefício e desse ideal. Eu não tenho só um negócio, eu tenho um propósito. Eu não tenho só uma empresa, eu tenho a possibilidade de tornar o mundo melhor e eu tenho a convicção que eu tenho feito isso. E os retornos que a gente recebe das famílias, ontem, por exemplo, em Bento, uma mãe dando depoimento de que nós tínhamos transformado a filha dela em tão pouco tempo, foi bastante emocionante e por isso que eu afirmo que é possível fazer a diferença e juntar a realização pessoal de fazer o que se ama e de envolver o nosso entorno e conciliar com o meio empresarial e o meio profissional. Muito bom, muito bom. Eu vou te falar que é sim, mais uma vez então se afirma a questão de todo mundo que passa aqui, Maristela. Tenho certeza e não tenho dúvida disso que você já é uma guerreira, você já é um exemplo para a sociedade, você é alguém assim inspiradora, né? E eu vou te falar que nós temos o orgulho de te receber aqui. E eu quero te dizer assim, ó, quando nós falamos de pai e mãe, todo mundo, todos os empresários que passaram aqui, eles falam disso. Nunca fica fora assim, ó, honrar pai e mãe. Isso é bingo. E eu vou te falar, a parapsicologia, isso fala em relação a se você não se der bem com o seu pai, se você não se der bem com a sua mãe, entendeu? Principalmente o pai é a figura que ele transforma, não sei como é que é a palavra que eu falo, mas enfim, ele gera o sucesso. O sucesso, entendeu? Ele vem do perdão do pai, do amor do pai, entendeu? Isso aí. E daí eu quero te fazer uma pergunta que eu acho que isso aqui é interessante falar assim, porque hoje tem muito filho que tipo assim sofre com a presença do pai ou sofre com a presença da mãe, assim. Na escola,
você sente essa parte, assim, alguma dificuldade na orientação disso? Sem sombra de dúvida, a posição, a forma como os pais conduzem com os seus filhos faz toda a diferença no resultado. E inclusive me permite falar sobre algo que eu acredito demais e que tem muita ciência além disso que comprova, mas em falar sobre a importância do otimismo e de um pensamento positivo sobre as coisas, né? O entusiasmo, o querer melhor facilita muito para que se conquiste o que se almeja. Então, eu quero deixar a dica então, que pensem de forma mais otimista, mais positiva, mais propositiva. A nossa sociedade, César e Clay, está muito queixosa. E no momento que a gente fica trazendo isso à tona, é óbvio que a gente acaba atraindo isso também. Então que a gente possa reclamar menos e agir mais. Ter mais atitudes. É verdade. Sermos mais propositivos. Bom, então, nos falta, chegando na finaleira, aqui eu lembro disso que você falou agora, então se enquadra e nós vamos encerrar com chave de ouro aqui. O soldado tipo 1, né? O marido da Karine do Amaral, que passou aqui, um grande abraço para vocês, que ele recebeu uma medalha de honra, que foi numa missão no Haiti. Ele recebeu a medalha da ONU e foi exatamente essa mensagem que ele nos deixou naquele dia lá, que nós devemos reclamar menos e fazer mais. Por quê? Porque mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todos os problemas que eles têm lá no Haiti, aquelas crianças estavam sempre sorrindo, sempre brincando. Do nada, assim, eles pegavam 1 litro e saíam jogando futebol e as crianças gargalhada e risada, assim. Então, é exatamente isso que nós temos que fazer. Nós temos que pensar que dá uma olhada para trás, dá uma olhada para o lado, e ver quantas pessoas que precisam de ajuda. Nós falamos aqui que nós não vamos para lugar nenhum sozinhos. Nós precisamos, uma empresa precisa de colaboradores, a escola precisa de professores, senão não ensinam, né, cara? Então, sozinhos nós não vamos para lugar nenhum. Então, vamos ajudar o nosso colega que está do lado, vamos incentivar o nosso colega que pode hoje ele estar depressivo, triste, amanhã pode ser que somos nós, né? Então, vamos ser mais amor e menos ódio. É verdade. Não vale fazer algumas perguntas que mexem na emoção, cara. Respira. Mas se tu chorar, aumenta a audiência. Se tu chorar, aumenta a audiência.